Muita paz, que Jesus continue reinando em nossos corações, e sua energia de amor e bondade a todos nós alcance e possamos viver em paz sempre. O tema que foi colocado para a reflexão da noite de hoje é do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier. A última ceia, o momento ímpar do encontro de Jesus com todos os seus discípulos. História esta que a humanidade já conhece, apesar de não ter compreendido tudo que ali passou. Mas, para falar da Páscoa, é preciso a gente entender um pouco a respeito desta festa, porque foi exatamente no início da festa da Páscoa que Jesus caminhou em direção a Jerusalém para participar daqueles festejos onde os apóstolos, onde a população, todos se encontravam felizes, ansiosos por viver aquele momento. Mas a Páscoa, que vem do hebraico Pessa, significa passagem. E para compreender, a Páscoa era uma celebração judaica, porque o povo hebreu foi libertado da escravidão do Egito, onde ficou por mais de 400 anos, escravo dos egípcios. E, portanto, quando foi possível, os anjos dos céus ajudar aquela humanidade, aquele povo a se libertar do jugo, eles faziam e comemoravam através de determinados festejos. Ora, na história existe muita simbologia, porque no Egito houveram diversas pragas. Essas pragas aconteceram justamente pela maldade do povo que dominava as pessoas e faziam dessas pessoas escravas. Ora, o que aconteceu na história? Um anjo da morte visitou aquele lugar e saiu dali ceifando a vida de todos os primogênitos dos faraós. E uma coisa que precisava acontecer, e por orientação na época aconteceu, era que era necessário se marcar com o sangue do cordeiro alguns lares, para que aquele anjo, ao passar, pulasse aquela casa e fosse exatamente aonde deveria ir. O cordeiro, a história, é que o povo hebreu criava aqueles carneirinhos e eles passavam, muitas vezes, assim, semanas dentro de casa, junto com a família, e quase que já se tornavam membro da família
pelo carinho das crianças e pelo tratamento com que todos ali praticavam com esses animais. Mas que, por determinação, quando chegasse a sexta-feira, no final da tarde, esse animal era sacrificado. E ali, todos aqueles que acariciaram e amaram a presença daqueles bichinhos tinham que comer da sua carne. E o seu sangue era justamente este sangue desses cordeiros que eram colocados em determinadas portas para que, ao passar o anjo da morte, aquelas pessoas que eram os cristãos, ou pelo menos que não eram o povo do Egito, as famílias egípcias, esses se viam livres, né, da morte, porque o espírito ali passava, mas não alcançava aquela casa. Uma experiência de dor era que se observava que era preciso que aquela população, aquele povo que viveu tanto sofrimento, ainda precisava passar por essas experiências dolorosas. E com a vinda de Jesus, com a chegada do Mestre, as coisas se modificaram. A vinda de Jesus, a sua convivência com os apóstolos, durante aqueles 3 maravilhosos anos de esperança, de sonhos, de uma sociedade melhor, de uma comunidade mais harmônica, de uma vida mais voltada para Deus, com Jesus isso começava a se materializar. E Jesus reuniu com os seus discípulos naquela ceia tão conhecida, que depois fora reproduzida por Leonardo da Vinci, naquela fotografia, né, memorável que até hoje se encontra aí em alguma parte do nosso mundo. Naquele momento do encontro de Jesus com os seus discípulos, Jesus sentia que amava a todos eles, conhecia a cada um deles, as suas dificuldades, as incompreensões, conhecia os seus sonhos e também todas as dificuldades que eles tinham para alcançar o conhecimento da Boa Nova. Jesus nunca desistiu dos seus apóstolos, como nunca desistiu da gente, porque sempre nos ofereceu, saiu dos altiplanos da vida para descer até o nosso planeta Terra e como grande governador, amando a todas as criaturas, trouxe para nós a mensagem da libertação. Jesus, naquele encontro, partia o pão com os seus discípulos, porque ele sentava ao centro, porque ele gostava de estar entre os seus irmãos. Não era apenas os seguidores, os trabalhadores da seara do bem. Eram seus irmãos, seus filhos, criaturas que teria uma missão a desenvolver no mundo para que pudesse trazer a transformação
que todos precisavam realizar dentro de si. Quando o mestre, naquele momento, olhou para todos os seus trabalhadores da seara, ele precisava afirmar, comunicar aos seus irmãos: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que triunfe definitivamente a verdade. Jesus falava àqueles corações, mas falava também a todo o universo, porque a sua voz ecoaria por todos os lugares, em todos os corações, em todos os espíritos. Ouviria o apelo de Jesus a convidar a todos e a cada um de nós para viver a Páscoa, a liberdade, a verdadeira libertação do Espírito. Os apóstolos não conseguiam compreender que Jesus, naquele momento, pedindo um burrinho para entrar na cidade de Jerusalém, onde os seus seguidores achavam que ali se iniciaria uma tomada do poder. Acreditava os apóstolos que o reino dos céus que Jesus falava também era um reino de poder, de força, que dominaria aquele povo rebelde, aquela corja de políticos e administradores cruéis que faziam da sociedade uma comunidade de escravos, dominadores como eles eram. Os apóstolos de Jesus, percebendo as suas doces palavras, todos os ensinamentos que ele ali derramava aos corações queridos, todos achavam que seria possível tomar conta daquela terra, seria possível Jesus governar aquele mundo, aquela sociedade, do jeito como se governavam os grandes dominadores da época. Esta era, talvez, uma das falhas e pobrezas de compreensão dos apóstolos de Jesus, que apesar de não compreender a verdadeira mensagem e o sentido da vinda de Jesus ao mundo, mesmo compreendendo a importância da mensagem do amor, da materialização do bem em todos os lugares, eles ainda não alcançavam, como nós ainda não conseguimos alcançar a verdadeira mensagem, o verdadeiro convite que Jesus faz aos nossos corações. Porque se assim não fosse, meus irmãos, não viveríamos na angústia, na decepção, na pobreza e na tristeza de querer aquilo que não nos traz felicidade. Aquelas coisas que não faz com que a nossa vida se transforme em uma vida melhor. Então, assim, os apóstolos de Jesus, trabalhadores daquela seara, multiplicadores do evangelho, do bem e da paz, ainda não sabia compreender definitivamente o que era essa verdade que Jesus falava. O mundo continuava o Cristo. O mundo há conhecido apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do orgulho ou do egoísmo humano. Os homens têm aplaudido
em todos os tempos, as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que dominam, que de forma sangrenta, de forma perversa, faz com que o seu próprio irmão se torne um serviçal, sofrendo todas as penalidades de alguém que não pode e nem consegue se defender. Jesus, ao falar aos apóstolos a respeito da sua saída do plano físico, indo para a pátria desconhecida, alguns não compreenderam e nem aceitaram essa despedida de Jesus. Jesus ainda falava de que, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade, dizia Jesus: minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus. Olha, minha gente, quando é que em nossos corações, quando é que em nosso espírito, nós vamos conseguir compreender que a verdadeira vitória, o crescimento espiritual, vai estar exatamente naqueles que sabem, na derrota, buscar a compreensão do amor, a inspiração dos valores de Deus. Não vamos tão cedo, precisaremos de muitas encarnações até compreender a mensagem que saiu dos lábios daquele ser que foi e é o governador do nosso planeta e de todo o universo. Jesus ainda acrescentava: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque os apóstolos não aceitavam a despedida de Jesus. E aí o mestre afirma algo muito doloroso para os apóstolos: entre vós haverá alguém que vai me trair. E aí isso perturbou a cabeça, o coração dos apóstolos. Como pode, Senhor, entre nós alguém atrair esta doutrina de amor que trouxestes aos nossos corações? E aí Filipe perguntou: quem será o traidor, Jesus? Com um estranho fulgor nos olhos, fez essa pergunta. Serei eu, exclamou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus? Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? E Jesus, observando aquelas almas ainda em crescimento, fala aos corações de cada um deles, dizendo: Tiago, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes dos discípulos do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. O chamado da providência divina deve ser a nossa espera, o nosso sonho, os nossos ideais. Não importa, continuava Jesus, onde e como seja o testemunho da nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias.
e afirmava: é indispensável não esquecer a nossa condição de servo de Deus, para para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade e de dor. Atendermos ao chamado de Deus nas horas de tranquilidade e de dor. Vivendo o nosso mundo, né? A sociedade onde nós estamos, as pessoas fogem do sofrimento. É natural até, mas as pessoas acham que o sofrimento, aí já não é muito certo se pensar. O sofrimento é o castigo eterno de Deus sobre o mundo. Enquanto entendermos que as dificuldades, a labuta do dia a dia, essas provas que nós enfrentamos, enquanto compreendermos que isso é um castigo do nosso Pai, que é a manifestação do amor sobre o mundo, estaremos vivendo na ilusão de que as alegrias, né, os festejos, as fantasias são bases fundamentais para o nosso crescimento. E não é, meus irmãos. Nós precisamos entender a mensagem do sofrimento, a mensagem da dificuldade, para que alcemos voos mais altos, enquanto estamos aqui, com certeza, as lágrimas chegarão aos nossos olhos, as dores baterão no nosso coração, pela perda, né? Pela perda de um ente querido, por uma pessoa que a gente amava tanto e nos decepciona. Então, a gente ainda não consegue compreender que este momento, esta passagem, como é a Páscoa, é um momento de libertação, é um momento de compreendermos que hoje ou mais tarde alcançaremos a felicidade que nós sonhamos em espírito, não a satisfação daquilo que representa os prazeres da matéria. Jesus falava do Consolador. Quando ele viu que os apóstolos não conseguiam compreender o sentido real da sua mensagem, ele disse: nem tudo poderei agora vos explicar, vos esclarecer. Em breve mandarei um outro Consolador. E o trabalho do Evangelho que ora está sendo construído. Vocês permanecerão realizando. E eu, de onde me encontrar, ao lado do Pai, guiarei os passos, inspirarei e farei com que vocês possam continuar essa tarefa de amor sobre a terra. E assim aconteceu com a terceira revelação. O Espírito da Verdade veio através da doutrina espírita nos esclarecer aquilo que não era possível se esclarecer aos apóstolos daquela época. Muito embora eles tivessem a luz do seu lado, não conseguiam enxergar tudo. Assim somos nós no mundo, tendo a luz próximo da gente. Não conseguimos compreender esta luz. Mas isto não será também razão para a nossa infelicidade, porque estamos crescendo, estamos caminhando a passos largos. Dr. Bezerra de Menezes diz que espíritos de escola, espíritos iluminados estão
descendo à terra, estão trazendo novas mensagens, fortalecendo e soerguendo as ideias superiores no coração das criaturas, para que a gente não pense que a guerra, que os distúrbios morais que estão aí manifestados na terra são o final de todas as coisas, porque não são. O amor tem o seu valor permanente. Como diz Maria Dolores, no solo e nos céus, no pântano e na terra e no jardim bem feito, há de florir a esperança, a alegria, para que as almas continuem crescendo e ouvindo a voz de Deus através do Cordeiro Divino, que soube tanto se imolar para trazer a paz para cada um de nós. Jesus, quando entrou em Jerusalém, naquele momento ímpar, ele também percebeu que os seus apóstolos estavam a pensar de que depois da entrada triunfante, Jesus tomaria o poder e eles, Tiago, Pedro, André, Filipe e os outros, todos, iria até o reinado, ao governador daquele lugar e mostraria o poder do amor, forçando para que eles, todos da sociedade, entendessem a mensagem da Boa Nova. Jesus, entendendo isto, pegou do pão, deu a cada um deles, distribuiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E depois deu um pouco de vinho numa bilha, distribuiu para os seus apóstolos e disse: tomai e bebei, esta é a nossa aliança, esta é a razão da construção de uma vida melhor que acontecerá também na Terra. Mas outros momentos, Humberto de Campos narra aqui neste livro, na Boa Nova, falando que em determinado momento, quando os apóstolos achavam que poderia dominar e governar como os homens que pensam apenas na construção ou no poder material, Jesus olhou para eles, despiu-se, vestiu uma pequena manta, como se vestiam os escravos, pegou uma água perfumada e ajoelhou-se e começou a molhar os pés, lavar os pés de cada um dos apóstolos. O protesto deles, de Jesus não realizar aquele evento, mas a si mesmo o Mestre fez, mostrando nesse gesto de humildade que o maior no reino dos céus é aquele que se fizer menor de todos. É aquele que se colocar para servir, aquele que se possa colocar sua vida, o seu coração, também em prol daqueles outros que sofrem e que não têm recursos para sobreviver. Portanto, meus irmãos, a mensagem de Jesus deixada a todos nós é o convite da nossa libertação, a renovação de cada um de nós em todos os instantes, em todas as tarefas que temos a realizar, aplicar com amor o trabalho que temos a fazer. É o professor dedicado
que ama o trabalho que faz, compreendendo os seus alunos. É o engenheiro que constrói grandes obras e que faz com que aqueles lindos edifícios possam, mais adiante, servir à própria sociedade. Enfim, é o lavrador que, cuidando da terra, molhando e tirando as ervas daninhas para que se frutifique, para que novos frutos reapareçam, está a agradecer a Deus pelas oportunidades do trabalho. Jesus diz que o maior no reino dos céus tem que ser aquele que se fizer menor, para que a humildade, o sentimento verdadeiro da paz possa chegar em nossos corações. E só para concluir, vou ler aqui uma poesia de Bessa. Páscoa é hora de renovar todo e qualquer sentimento que faça bem para o espírito, para o corpo, para o pensamento. É hora de enxergar com os olhos do coração. Só eles conseguem ver qualquer um como irmãos. É hora de perdoar alguém que nos magoou. É só recordar das vezes que você também errou. Enfim, já passou da hora da humanidade aprender que um bom homem ensinou até depois de morrer. É só começar agora e seguir daqui para frente, permitindo que Jesus renasça dentro da gente. Qual o sentido da Páscoa? Qual o seu real sentimento? Qual é a celebração? Qual é a sua intenção? Qual é o seu pensamento? Tem gente que nem entende o que é comemorado. Repara nos coelhinhos, nos ovos bem recheados. Enquanto isto, Jesus, que morreu por nós na cruz, às vezes nem é lembrado. A Páscoa é renascimento. A Páscoa é ressurreição de um bom homem que mostrou qual a melhor direção para seguir nessa jornada, enfrentando a caminhada e segurando a sua mão. E a nossa caminhada, que a gente deve lembrar o que foi nos ensinado e começar a praticar. Você vai compreender que tem a força, o poder e o dom de ressuscitar. Ressuscitar o amor, a paz e a união, ressuscitar a bondade, a justiça e a compaixão, a caridade, a esperança. E onde existir vingança, ressuscitar o perdão. Fazer renascer o bem neste mundo tão cruel, na Páscoa e no ano inteiro, é esse o nosso papel. Jesus quer que cada um de nós nos tornemos trabalhadores dessa seara e vamos batalhar para isso, não é, Simão? Vamos pedir a Ele que nos dê força para que a gente continue alcançando esta possibilidade de compreender o amor de Jesus. Muita paz. Jesus nos abençoe. Agora sim.